Nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus, eternamente ali em canto abrasador, Trindade Santa, te louvor nos céus. Jesus, és tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Jesus, confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu grandioso amor por cada um de nós, meu Pai. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai, que nos incomode, que nos ajude, meu Pai, a cada dia transmitir esse amor, meu Pai, que um dia nós recebemos àquelas pessoas que estão perdidas, meu Pai, ao nosso lado. Nos ajude, meu Pai, a falar cada vez mais de Ti, meu Pai, a fazer missões no nosso bairro, meu Pai, onde quer que nós estejamos, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, nos ajude a falar do Senhor, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, muito obrigada por este culto, muito obrigada por cada irmão que está aqui, meu Pai. Receba o nosso louvor e receba a nossa adoração ao Senhor, meu Pai. Perdoa nossos pecados, essa nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus nesse momento? O texto já está projetado aqui, vai ficar projetado. De qualquer forma, você que está de posse da sua Bíblia, abra ela, compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Hoje, por ser um culto especial, nós daremos uma pausa na exposição bíblica da carta de Paulo aos Filipenses e meditaremos nesse texto de Romanos capítulo 10, versos de 12 a 15. Traremos aqui uma mensagem bem objetiva aos irmãos, antes de nós passarmos ao momento principal deste culto, que é o momento em que nós teremos a oportunidade de investir financeiramente na vida dos missionários que estão espalhados pelo estado de Goiás, demonstrando assim também gratidão a Deus por toda a obra missionária que tem sido sustentada por Ele no estado de Goiás. Romanos, capítulo 10, versos de 12 a 15. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. O texto também ficará exposto aqui no Data Show, para que a gente possa utilizar no decorrer da mensagem. Todos encontraram? Amém? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pela sua palavra.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que temos mais uma vez de poder meditar nas Escrituras Sagradas nessa noite. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para transmitir, meu Pai, ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes, a verdade da Tua palavra, ó Pai, que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente nesse instante para, meu Pai, compreender a verdade das Escrituras, Senhor. E usa-me, ó Pai, como Teu servo para pregar esta verdade a cada um dos que aqui estão presentes, Senhor. Que nós possamos entender nessa noite a necessidade de investirmos de todas as maneiras na obra missionária que tem sido, meu Pai, realizada não apenas no estado de Goiás, mas em todo o Brasil e também pelo mundo afora. É nossa obrigação, enquanto filhos de Deus, levar a Tua mensagem de todas as formas possíveis, inclusive investindo na vida daqueles que saem dos seus lares e saem também com suas famílias para regiões diversas, pregando as boas novas de Jesus Cristo, fazendo o nome de Jesus ser conhecido nos lugares onde nós, na maioria das vezes, não podemos estar presentes. Fala conosco, ó Pai. É o que Te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Meus irmãos, o texto, meus irmãos, os irmãos perceberam aqui que eu fiz questão de sublinhar alguns trechos que servirão, na verdade, de base para a verdade que eu quero compartilhar com cada um dos irmãos essa noite. Uma vez que nós estamos aqui reunidos, meus amados, primeiramente, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, e pelo simples motivo de nós estarmos aqui adorando a Deus, tudo o que ocorre em consequência disso é verdadeiro, é sincero, ou pelo menos deveria ser verdadeiro e sincero, meus amados. Nós utilizaremos também a palavra de Deus essa noite para levar os irmãos, para fazer com que os irmãos entendam a necessidade de nós investirmos em missões, sendo essa uma tarefa que faz parte das nossas vocações como filhos de Deus e como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto fala para nós, meus amados, primeiramente, que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados, há 2000 anos atrás, em pleno funcionamento de uma religião que é uma das maiores religiões do mundo, conhecida como judaísmo, prevalecia, meus irmãos, uma ideia de exclusivismo extremamente forte. Os judeus entendiam que para alcançar graça aos olhos de Deus e automaticamente ser salvo, era necessário que o indivíduo se convertesse ao judaísmo, que ele professasse a fé judaica. Os judeus, meus irmãos, com esse exclusivismo, acabaram entrando em uma derrocada espiritual terrível, a ponto de crucificarem o próprio Messias, o próprio ungido de Deus, enviado a essa terra para salvar todos aqueles que nele creem. Por conta, meus irmãos, desse exclusivismo, no qual nós, a Igreja de Jesus Cristo, também não podemos incorrer, irmão Edvones. Porque o povo de Deus, estabelecido pelo próprio Deus desde o início, nunca foi chamado para ser um povo exclusivista. Ou seja, um povo que exclui os demais e se auto-vangloria. O povo de Deus em todas as épocas, meus irmãos, foi estabelecido por Deus para ser inclusivista. E é por essa razão, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz aqui que Deus, Jesus Cristo, é rico para com todos aqueles que o invocam, não havendo distinção de nacionalidade, não havendo distinção de raça, não havendo distinção de cor. Deus não faz esse tipo de distinção entre as pessoas, distinção que os judeus queriam fazer, achando que para ser salvo a pessoa ela tinha que ser exclusivamente judeu.
Deus, ele não faz essa distinção. Ele é rico para com todos os que o invocam. O povo de Deus, meus amados, foi chamado, foi constituído por Deus para ser inclusivo, inclusivista. Nós estamos nessa terra para pregar o Evangelho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para que essa mensagem, meus irmãos, possa ser pregada, para que as boas novas de Jesus Cristo possam ser levadas aos confins da terra e também aos confins do nosso estado, que, como eu disse e volto a repetir, tem mais de 100 municípios que ainda não possuem trabalho batista. Para que o nome de Jesus Cristo, meus irmãos, possa ser conhecido também nessas cidades do nosso estado, assim como em várias cidades do Brasil e do mundo. Para que pessoas possam ter condição de invocar o nome de Jesus Cristo e serem salvas. Nós, meus irmãos, que já conhecemos o poder desse nome, precisamos fazer a nossa parte. E interessante, meus irmãos, é que após afirmar isso, que Jesus Cristo é rico para com todos os que o invocam, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo, ele faz aqui uma série de perguntas retóricas, perguntas para as quais nós já sabemos a resposta, são respostas automáticas. Da leitura da pergunta, nós já deduzimos a resposta correta. Paulo, então, faz uma série de perguntas retóricas, meus irmãos, justamente para nos levar a entender que a necessidade de levar o Evangelho até as pessoas, para que elas tenham então condição de invocar o nome desse Deus, ela é urgente, ela é necessária. E para isso, meus irmãos, é que existem os missionários. Homens e mulheres são enviados de igrejas locais para anunciar boas novas de salvação às pessoas daquela localidade e dar, irmã Heloísa, a essas pessoas condições de poder invocar o nome desse Deus que nós já invocamos. Mas se essas pessoas não forem enviadas, como é que poderão invocar o nome daquele que elas não conhecem? E aí entram então as frases, as perguntas de Paulo. E ele pergunta: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como posso eu, irmão Odair, invocar o nome de alguém em quem eu não creio? E a segunda pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como posso eu, irmão Auro, crer em Jesus se eu nunca ouvi falar de Jesus? E em seguida veio aqui a frase que eu já sublinhei, porque ela demonstra claramente aquilo que eu quero enfatizar para os irmãos essa noite. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmã Maria de Jesus, a irmã sabe por que existe a obra missionária, irmã? Para atender essa ordem. Para que nenhuma pessoa na face da terra e no estado de Goiás, irmão Cleiton, tenha desculpa de querer chegar diante de Jesus e falar: eu não sabia. É para isso que existem missões. É para isso, meus irmãos, que nós saímos da nossa terra, da nossa parentela, somos vocacionados, chamados por Deus, atendemos ao chamado, saímos da nossa terra, da nossa parentela, vamos até um povo falar do amor de Jesus. Porque nós sabemos que como é que poderão ouvir de Jesus se não houver quem pregue? E como é que poderá ser pregado se pessoas não forem enviadas? Nós temos inúmeros missionários, missionárias, pastores, evangelistas, espalhados pelo estado de Goiás, meus amados irmãos, justamente fazendo essa verdade ser concretizada.
Homens e mulheres que atenderam o chamado, que atenderam a vocação, que disseram diante das suas igrejas locais: eis-me aqui, envia-me a mim. E foram enviados. Estão lá pregando o evangelho neste exato momento, da mesma forma que eu estou aqui anunciando as palavras da salvação de Jesus Cristo a cada um de vocês. Homens e mulheres estão fazendo a mesma coisa em todo o estado de Goiás. Por entenderem, meus amados irmãos, que as pessoas não podem ouvir se não houver quem pregue, e que o evangelho não pode ser pregado se homens e mulheres não forem enviadas. E o mais interessante, meus irmãos, está aqui na parte B do versículo 15, onde Paulo, fazendo uma citação do Antigo Testamento, ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa frase aqui, irmão Odair, está sendo utilizada por Paulo como referência àqueles que saem para cumprir uma missão, que saem para cumprir uma vocação, que saem para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido em lugares onde às vezes eu e você não podemos estar presentes, mas eles estão lá. Paulo está nos dizendo aqui, meus amados irmãos, que os pés destes que anunciam boas coisas são formosos. Paulo está reconhecendo o trabalho, a missão, a vocação de cada uma dessas pessoas. E a pergunta, meus amados, que eu quero fazer a cada um de vocês essa noite: e você reconhece o trabalho que tem sido realizado por esses homens e mulheres? Você considera os pés desses missionários e missionárias tão formosos quanto Paulo está aqui considerando? Você reconhece que há muitas pessoas que jamais poderão ouvir falar de Jesus enquanto alguém não for enviado até elas? Enquanto não houver alguém que pregue a elas? A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Fazer missões, irmã Heloísa, não é fácil. Estar à frente, meus irmãos, de uma igreja não é fácil. Por mais que você se dedique, por mais que você se comprometa, por mais que você estude, por mais que você interceda, por mais que você se preocupe em trazer um melhor alimento para as suas ovelhas, desejando que elas cresçam e amadureçam cada vez mais, a fim de serem apresentadas santas e imaculadas a Jesus Cristo no dia da sua volta, nós lidamos, meus irmãos, todos os dias com críticas, com perseguições, de todos os lados, internas e externas. E essas dificuldades, meus irmãos, que nós enfrentamos aqui, os nossos irmãos missionários e missionárias também enfrentam duramente nos campos onde eles estão presentes. Será que nós estamos reconhecendo de fato o trabalho desses irmãos e irmãs? A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Interessante, meus irmãos, que a nossa declaração doutrinária, no campo que fala do ministério da palavra, ela fala claramente que quando a igreja nota o surgimento de um vocacionado, é da igreja abraçar esse vocacionado e investir nele com todo zelo, com todo cuidado, com todos os recursos.
E sabe por que a nossa declaração doutrinária diz isso, meus irmãos? Porque ela reconhece aquilo que Jesus Cristo já disse há 2000 anos atrás. Que a seara, ela é grande, mas que os ceifeiros são poucos. Quando Deus desperta um vocacionado no meio do seu povo, nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos valorizá-lo. Porque estar à frente de uma igreja, meus irmãos, estar à frente de uma frente missionária, estar à frente, meus irmãos, de um grupo de estudo, de um grupo multiplicador, enfim, estar liderando uma atividade missionária, seja numa igreja organizada, seja numa congregação, seja num pequeno grupo, seja numa frente missionária, estar à frente da obra de Deus não é fácil. Se fosse fácil, muitas pessoas estariam aí fazendo filas para poder seguir essa vocação, seguir essa carreira. Mas o que na verdade a palavra de Deus nos diz é que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Poucos. É nosso dever, irmão Messias, investir nesses homens e mulheres. É nosso dever, irmão Genivaldo, apoiar estes homens e mulheres. É nosso dever, meus irmãos, interceder por esses homens e mulheres. Porque é aquilo que você não pode fazer, e eles estão fazendo. Mesmo sob críticas, mesmo sob perseguições, mesmo sem reconhecimento dos homens, continuam ali firmes e fortes, investindo na vida de pessoas, crendo que Deus poderá transformar essas vidas e resgatá-las da maldição do pecado. Os pés daqueles que anunciam o Evangelho são formosos. Estes homens e mulheres não podem ser abandonados nos campos à sua própria sorte. É para que esses homens e mulheres, meus irmãos, tenham condições de subir nos púlpitos e pregar de consciência tranquila, sabendo que no dia seguinte terão o que comer na sua mesa, terão como se locomover, terão como cuidar da escola dos seus filhos, terão como comprar roupas para se vestir decentemente. É para que eles não passem necessidades quanto às questões de subsistência de suas vidas. É que nós estamos aqui nessa noite. Para dar a estes homens e mulheres tranquilidade, segurança no trabalho em que eles estão fazendo. Segurança para chegar no púlpito e poder pregar o Evangelho sem se preocupar com a fome que poderá assolá-los no dia de amanhã. É para isso, meus irmãos, que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Para investir, sim, financeiramente, na vida de homens e mulheres que estão espalhados pelo estado de Goiás, passando às vezes dificuldades, por amor ao nome de Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. É por entender, meus amados irmãos, que como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É por crer nesta palavra e entender que existe sim, biblicamente, a necessidade de enviar homens e mulheres vocacionados aos campos, para fazer o nome de Jesus conhecido. É por crer nisso que nós estamos aqui nessa noite. Durante cerca de 2 meses, a nossa promotoria de missões desenvolveu a campanha de missões estaduais aqui nesta igreja. E você, nessa noite, terá
além da oportunidade de orar e de às vezes visitar um trabalho desse, apoiando esse trabalho presencialmente, nessa noite especificamente, você terá a oportunidade de investir nesses homens que precisam receber pelo seu trabalho, que precisam pagar as contas, às vezes de aluguel dos templos onde as igrejas estão funcionando, as contas de água e de energia dos templos onde o evangelho está sendo pregado. Missionários e missionárias que às vezes saem lá da sua localidade e andam quilômetros, irmão Cleiton, para localidades vizinhas para poder pregar o evangelho. Só que para poder se locomover, precisam colocar combustível em seus veículos. Para que a obra possa caminhar, meus irmãos, assim como para que esta igreja possa caminhar, nós precisamos estar dispostos a investir aquilo que Deus nos dá, porque nada nos pertence. Tudo nos é concedido pela graça de Deus. E você nessa noite, mais uma vez, terá a oportunidade de investir na obra missionária. Lembrando os irmãos que esta igreja é fruto de missões. Eu fui missionário da junta. A irmã Verônica é seminarista da junta. Tantos outros que já passaram por aqui trabalharam pela junta de missões do estado de Goiás. E é essa mesma junta que já investiu em nós, que hoje pede a nossa ajuda. E você terá a oportunidade nesse momento. E lembre-se sempre do que você ouviu nessa noite. Se missionários e missionárias não forem enviados, não haverá quem pregue. E se não houver quem pregue, não haverá quem creia. Se nós queremos que o nome de Jesus continue sendo pregado pelos missionários e missionárias batistas em todo o estado de Goiás, nós precisamos investir nesses homens e mulheres. Eu quero convidar o Ministério de Música para estar aqui à frente nesse instante. Por tanto tempo não entendi que a ordem nada era também pra mim, e nada fiz. Ouvia notícias dos que seguiam, deixando tudo e dizendo sim, mas eu não me comprometia.
nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. É um Deus que tem sustentado, que tem levantado e tem sustentado, ó Deus, os teus servos. Nós agradecemos porque sabemos que tu és o Deus de promessa e um Deus que cumpre todas as tuas promessas, ó Deus. E nós sabemos que a tua obra, ó Deus, ela jamais falhará, porque missões é algo que está no teu coração, ó Pai. E nós queremos agradecer imensamente, porque até aqui o Senhor tem nos auxiliado, tem nos ajudado. E nós temos certeza, ó Deus, que o Senhor continuará sustentando e enviando, Senhor, os missionários para que estejam realizando o teu trabalho. Suplicamos nesse momento, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um deles onde estiverem nesse momento. Que a tua graça, ó Deus, que a tua unção seja sobre a vida deles. E que o Senhor possa estar assim abençoando. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos na certeza de que o Senhor é um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento. Eu pedi para os irmãos ficarem aqui, que depois que nós orarmos encerrando, eles vão repetir esse cântico novamente e nós vamos todos sair para as nossas casas, escutando, meditando na letra desse cântico, que é uma letra tão bela, e nos fala dessa necessidade de se comprometer com Deus, de se dedicar a Deus na nossa integralidade e de cooperar com aqueles que também têm se dedicado e se comprometido, neste caso, os nossos irmãos e irmãs missionárias. Nós vamos agradecer a Deus esse momento, meus amados, pela vida, mais uma vez, pela vida desses missionários e missionárias que estão espalhados pelo estado de Goiás. Esperamos, meus irmãos, ter pelo menos alcançado o nosso alvo e que essas ofertas, ao serem enviadas para a nossa junta de missões, que elas possam ser investidas na vida desses homens e mulheres que tanto têm trabalhado para fazer o nome de Jesus conhecido no estado de Goiás. Como diz o tema da nossa campanha, Batistas Iluminando Goiás. Que de fato essas ofertas possam ajudar estes homens e mulheres que têm feito a luz de Jesus brilhar nas mais diversas cidades do nosso estado, onde um trabalho batista já tem sido implantado. Feche os seus olhos nesse momento mais uma vez, curva a sua cabeça, nós vamos orar, em seguida a equipe vai repetir o cântico novamente, e os irmãos com oração silenciosa estarão então dispensados para suas casas, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez, ó Pai, agradecer a Ti pela vida dos missionários e missionárias que estão espalhados por todo o estado de Goiás. Que o Senhor possa, meu Pai, continuar usando cada um deles para o louvor da Tua glória, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Dê, ó Pai, a cada um destes homens e mulheres cada vez mais ousadia e intrepidez na pregação do Teu Evangelho, Senhor. Não permita, ó Pai, que eles venham a passar qualquer tipo de necessidade, Senhor. Supra-os em todas as suas necessidades, em todas as suas carências, e usa-nos, ó Pai, como irmãos em Cristo que somos, para cooperar com cada um deles, onde quer que eles possam estar. Que essas ofertas, ó Pai, possam ser aplicadas da melhor forma possível pela Junta de Missões do Estado de Goiás, na vida, meu Pai, destes missionários e dessas missionárias. Queremos também agradecer, Senhor, pela vida de todos os irmãos e irmãs nessa noite, que sentiram, meu Pai, o desejo em seus corações de cooperar com a obra missionária batista no estado de Goiás. Leva-nos, Senhor, agora de volta aos nossos lares e conceda, meu Pai, a cada um de nós uma noite de paz, uma noite de descanso e também, ó Pai, uma excelente semana, guiados, ó Pai, pela Tua mão, pelo Teu poder, pelo Teu amor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. Com oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto nessa noite. Medite mais uma vez na letra desse cântico. Seja um missionário onde quer que você esteja. Invista na vida dos missionários. Invista em missões. E que Deus abençoe a sua vida.
deixando tudo e dizendo sim, mas eu não me comprometia. O tempo me fez entender a urgência de atender o teu chamado, ó Deus. Não vou perder mais um segundo, que parte tenho eu para divulgar a salvação que recebi. Eu decidi, por Cristo vou até os confins da terra, digo sim, chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo, a missão cumprir, por Cristo vou até os confins da terra, digo sim, chamado